vídeo aqui no canal, publicado há pouco tempo, sobre a reanimação de recém-nascidos prematuros com menos de 34 semanas de idade gestacional. Agora vamos entender como é feita a reanimação de recém-nascidos com mais de 34 semanas de idade gestacional? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar mais sobre esse tema. Já fiz aqui no canal um convite a você para vir estudar comigo para a prova de títulos de especialista em fisioterapia, em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Estou postando ao longo das semanas algumas aulas sobre as referências publicadas para a prova de 2021. Já falamos na semana passada sobre a reanimação de recém-nascidos com menos de 34 semanas de idade gestacional. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a reanimação daqueles recém-nascidos com mais de 34 semanas de idade gestacional. Esse é um documento publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2016, que em breve deve ter alguma atualização, mas por enquanto é o que a gente tem de referência aqui no nosso país. Vamos lá entender então quais são as diferenças. Vocês vão ver que muitos dos passos são muito semelhantes àqueles que são realizados no recém-nascido com menos de 34 semanas. O que eu quero focar aqui nessa aula é sobre as diferenças, tá? A gente não vai ficar repetindo, eu te sugiro que assista a aula anterior, vou deixar aqui no card para ficar mais fácil para você, mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças. É claro que, com relação à prematuridade, a gente tem um alto risco, né, uma grande chance de precisar de reanimação. Porém, mesmo nos recém-nascidos de baixo risco, que são aqueles com peso maior que 2.500 gramas, sem malformações diagnosticadas durante o pré-natal, eles têm ainda uma alta chance de ter a necessidade de reanimação neonatal. Se a gente pegar dados aqui do nosso país, a gente sabe que 69% dos óbitos que acontecem durante a infância ocorrem justamente no período neonatal. E muitos desses em recém-nascidos de baixo risco por conta, por exemplo, de asfixia neonatal e síndrome de aspiração de mecônio, que está relacionada também à asfixia neonatal. Então, pensando em tudo isso, são abordadas algumas intervenções para tentar reduzir tanto a mortalidade como a morbidade desses recém-nascidos de baixo risco que precisam de reanimação. O que seriam essas intervenções? Primeiro, prevenção primária, fundamental. Mas todos os passos que a gente vai conversar ao longo dessa aulinha de reanimação imediata são extremamente importantes para garantir que esse bebê estabeleça uma respiração após o nascimento, faça aquela transição da vida intraútero para a vida extraútero da forma mais adequada e mais rápida possível e também, né, além disso, no caso desses bebês serem reanimados, estabelecerem a respiração, mesmo que seja por meio de ventilação mecânica, é importante também pensar no tratamento das complicações de múltiplos órgãos quando a gente tem um processo asfíxico. Por exemplo, hipotermia terapêutica, que é bastante realizada, entre outras abordagens, tá? Mas então, aqui a gente tem alguns dados que mostram a importância de conhecer esse passo a passo da reanimação. Olha só, 1 a cada 10 recém-nascidos, e aqui eu tô falando de modo bem geral. Quando a gente falou dos recém-nascidos pré-termo, é claro que a gente tem vários fatores de risco para necessidade de reanimação. Mas mesmo nesses de baixo risco, pré-termo tardio ou mesmo a termo, 1 a cada 10 precisam de ajuda para iniciar a respiração efetiva. 1 a cada 100 bebês precisam de intubação orotraqueal. E 1 a 2 a cada 1.000 bebês precisam, além da intubação, de massagem cardíaca e ou de medicações para poder, então, realizar essa reanimação. Então, pensando nisso, nessa alta prevalência, mesmo nos bebês de baixo risco, é indicado, é sugerido que tenha pelo menos um profissional capaz de realizar os passos iniciais da reanimação e a ventilação por pressão positiva em sala de parto ao nascimento. E no caso de, na anamnese, antes do parto acontecer, for identificado algum fator de risco, alguns a gente já conversou na outra aula, quando a gente estava falando de reanimação de bebês com menos de 34 semanas, mas, por exemplo, né, idade materna muito pequena, né, mães muito novas ou mães mais velhas, alguma doença materna, um trabalho de parto prolongado, enfim, existem vários fatores de risco que inclusive estão relatados no documento, nessa diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria,
Mas no caso, então, de existirem fatores de risco, é indicado, assim como era no caso dos recém-nascidos com menos de 34 semanas, que tenha-se de 2 a 3 profissionais em sala de parto para poder, no caso de ser necessário, realizar a reanimação neonatal. A gente começou falando lá na aula de recém-nascidos com menos de 34 semanas sobre o clampeamento do cordão. Então aqui a gente também vai pensar no clampeamento tardio, que tem benefícios já relatados na literatura para o bebê. Então, a primeira coisa que vai ser perguntado é: o recém-nascido começou a respirar ou chorar? Tem o tônus em flexão? Se a resposta for sim para essas perguntas, então é indicado o clampeamento tardio do cordão. O que é esse clampeamento tardio? Com pelo menos 60 segundos. Então, é indicado de 1 a 3 minutos. E aí, os passos iniciais vão ser muito semelhantes. O que a gente vai observar aqui? O recém-nascido é a termo? Ele está respirando ou chorando? Tem tônus em flexão? Se a resposta for sim para todas essas perguntas, então vai ficar no pele a pele com a mãe, vai ser evitada a perda de calor, porque a gente já conversou que a hipotermia está relacionada a maior morbidade e mortalidade, vai manter vias aéreas pérvias e avaliar a vitalidade. Aqui é importante lembrar do boletim de Apgar. O boletim de Apgar, ele avalia 5 fatores para avaliar a vitalidade do bebê. Ele é realizado no primeiro e no quinto minutos de vida, e no caso do bebê ter uma má vitalidade, ou seja, uma pontuação menor que 7 no quinto minuto, é indicado que esse boletim de Apgar seja repetido a cada 5 minutos até completar 20 minutos de vida. O boletim de Apgar ele não deve ser utilizado para iniciar ou não a reanimação neonatal, até porque isso deve ser decidido nos primeiros 30 segundos de vida do bebê. E o boletim de Apgar ele é aplicado no primeiro minuto. Mas ainda assim ele é aplicado no primeiro, no quinto e até 20 minutos caso necessário, porque ele mostra o quão efetiva está sendo a reanimação e como que está a vitalidade do bebê. E isso vai ser também um fator importante de prognóstico, para a gente pensar qual que é o prognóstico desse bebê, pensando, né, em quanto tempo ele levou para ter uma boa vitalidade, tá? Então, deve-se avaliar a vitalidade, mas se a resposta for não para alguma dessas perguntas, então o bebê é um pré-termo ou é um bebê pós-termo, não está com respiração regular, não está chorando ou não tem o tônus em flexão, está flácido, então esse bebê deve ser levado para a mesa de reanimação, tá? E a avaliação do recém-nascido vai ser baseada, assim como era nos prematuros, na respiração e na frequência cardíaca. Uma boa respiração é aquela que promove uma boa expansão torácica e que tem presença de choro. E uma boa frequência cardíaca é aquela que está acima de 100 batimentos por minuto. Então, esse bebê deve ser monitorado, né, com oximetria de pulso, porém, a oximetria pode demorar um pouco para mostrar os resultados e a frequência cardíaca não pode depender disso. Então, indicado é que seja feita a ausculta por meio do estetoscópio da frequência cardíaca, é indicado que seja feito por 6 segundos e daí multiplicado o resultado por 10 para verificar qual que é a frequência nesses primeiros segundos de vida, enquanto a oximetria não está mostrando os valores e enquanto esse bebê não está sendo monitorizado por eletrocardiograma, tá? Os valores de saturação pré-ductal, que lembra que é em membro superior direito, são os mesmos que a gente considerava lá para o recém-nascido prematuro. Então, até 5 minutos de vida, a saturação pré-ductal deve estar entre 70% e 80%, entre 5 e 10 minutos de 80% a 90% e com mais de 10 minutos de vida entre 85% e 95%. E aí os passos da reanimação são exatamente os mesmos que a gente conversou. Então, não vou ficar repetindo. Assiste lá a aula que foi publicada sobre reanimação de bebês com menos de 34 semanas, que vai ficar mais fácil para você entender. Mas, resumidamente, se o bebê tem a resposta sim para aquelas perguntinhas que a gente falou inicialmente, gestação a termo, respirando ou chorando e tem o tônus em flexão, vai para os cuidados de rotina. Se não, vai prover calor, posicionar a cabeça, aspirar vias aéreas se necessário, verificar a frequência cardíaca e, no caso de ter uma frequência menor que 100, uma respiração irregular ou apneia, esse bebê, então, nos primeiros 60 segundos já deve ter sido verificado tudo isso e ele vai ser iniciado, então, para ele a ventilação com pressão positiva, tá? Monitorar a saturação periférica de oxigênio e considerar um monitor para avaliar a frequência cardíaca.
Se, feito isso, a frequência cardíaca continua menor que 100, daí vai ser feito uma adaptação da interface da máscara, garantir que aquela ventilação com pressão positiva está sendo realizada adequadamente, e a gente já conversou na outra aula que o mais adequado é que essa VPP, essa ventilação com pressão positiva, seja feita por meio do ventilador em T, para garantir uma pressão inspiratória conhecida, além de garantir uma pressão expiratória, uma PEP, e evitar o colabamento alveolar, tá? E caso ainda esteja, esse bebê ainda esteja com uma frequência baixa, no caso de estar menor que 60, vai fazer a intubação e iniciar a massagem cardíaca. Reavaliou esse bebê e viu que continua com frequência menor que 60, mesmo sendo feitos esses passos iniciais, daí vai ser iniciado então o uso de medicamentos de acordo com a indicação médica, tá? Mas só para lembrar aqui o que a gente vai considerar, né, de saturação pré-ductal de acordo com o tempo de vida do bebê. E um ponto importante aqui, que é diferente da reanimação de recém-nascidos prematuros, com menos de 34 semanas, é que lá a ventilação por pressão positiva era iniciada com uma FO2 de 30%, preferencialmente com um blender, para a gente ter uma FO2 conhecida, mas era iniciada com 30% e daí, de acordo com o tempo de vida e a saturação esperada, era aumentado ou diminuído essa concentração de oxigênio. Aqui nos bebês com mais de 34 semanas, é indicado iniciar a VPP em ar ambiente. Então, oxigênio a 21%, que é o que a gente tem em ar ambiente. Isso porque os estudos mostram para a gente que concentrações elevadas de oxigênio estão associadas a um atraso para iniciar a respiração espontânea e também uma maior mortalidade. Então, por conta disso, inicia-se em ar ambiente, vai avaliar a resposta e aí, de acordo com a saturação esperada que a gente estava vendo aqui nessa tabelinha, para o tempo de vida, vai ser oferecido ou não oxigênio, tentando nunca ultrapassar uma saturação maior que 95%, tá certo? Essa é a grande diferença. O restante, massagem cardíaca feita com o polegar ou com os 2 dedos, preferencialmente com o polegar, que é mais efetiva, numa frequência de 3:1. A frequência da ventilação antes de iniciar a massagem também vai ser aquele oclui, solta, solta ou aperta, solta, solta, para garantir de 40 a 60 respirações por minuto. Enfim, tudo é muito semelhante, tá? O que eu quis dizer aqui são as diferenças. E pensando nesses bebês com mais de 34 semanas, é importante a gente pensar naqueles que têm o líquido amniótico meconial, ou seja, presença de mecônio no líquido amniótico. Por um tempo, naquelas perguntas iniciais, se o bebê está chorando, é a termo e tem tônus flexor, também era incluída uma questão para falar se o líquido amniótico era meconial ou não. No caso da resposta ser positiva, antes no desprendimento do polo cefálico, já era realizada a aspiração de vias aéreas. Nessa nova diretriz, não é indicada essa aspiração de vias aéreas logo após o desprendimento do polo cefálico, independentemente da viscosidade do líquido amniótico. Então, essa pergunta saiu dos passos iniciais e vão ser feitas aquelas mesmas perguntas. O bebê tem boa vitalidade? Então, o bebê é a termo, não é nem pré nem pós-termo, está respirando ou chorando e tem o tônus em flexão? Ele vai para os mesmos cuidados de rotina, vai fazer pele a pele com a mãe, mesmo se o líquido amniótico for meconial. Agora, se o bebê for um recém-nascido pré-termo tardio, for pós-termo, não iniciou movimentos respiratórios regulares e tem o tônus flácido, daí seria um não para alguma daquelas perguntas e a gente vai seguir aqueles passos que já foram indicados. Esse bebê vai para a mesa de reanimação. Nos primeiros 60 segundos de vida deve ser iniciado já os procedimentos de reanimação, caso sejam indicados, e a gente vai naquele fluxograma que a gente acabou de mostrar, tá? Nesses bebês que vão para a mesa de reanimação, o documento sugere que é prudente aspirar vias aéreas. E, a partir do momento que fez 30 segundos de ventilação com pressão positiva, garantiu que ela está sendo realizada de forma efetiva, mas ainda assim não teve melhora da vitalidade do bebê e tem uma forte suspeita de obstrução de vias aéreas, aí então é indicada a aspiração do mecônio residual, da hipofaringe e da traqueia, por meio de visualização direta, tá?
Anteriormente, nas diretrizes anteriores, isso era recomendado sempre que tivesse mecônio, agora é só nos casos, então, de já ter sido iniciada a VPP, viu que não teve melhora e tem sugestão de que a via aérea está obstruída, daí então vai ser feita essa aspiração, tá? De resto, tudo semelhante, vai seguir os passos que a gente falou no fluxograma anterior. Espero que eu tenha te ajudado com essa aula, que você tenha compreendido as diferenças da reanimação de prematuros com menos de 34 e mais de 34 semanas de idade gestacional. E eu te vejo em breve numa próxima aulinha também sobre as referências da prova de título. Até mais!